Boa noite então a todos, bem-vindos mais uma noite de estudos, de reflexões aqui da casa. Boa noite também aos amigos que nos acompanham através das redes sociais aqui da casa. Eu cumprimento também a nossa amiga Andressa, é a primeira vez que participa conosco aqui. A Andressa é uma companheira lá da Casa Espírita Fraternidade Espírita Cristã e também vai integrar aqui o quadro de facilitadores para contribuir e auxiliar também aqui na casa. Andressa, boa noite, querida. Boa noite, muito obrigada. Então, para a gente iniciar, lembrando aí mais uma vez, quem quiser formular perguntas, é só levantar a mão e os nossos companheiros aí nas laterais irão levar até vocês o papel e a caneta. Bom, para iniciarmos, uma pergunta que já nos foi enviada dos estudos anteriores. É possível haver obsessores relacionados à má alimentação, já que quando desencarnamos apenas continuamos com os mesmos costumes e vícios? Se a alimentação for desregrada, poderá obsidiar algum encarnado? Bem colocado, e aí a gente vai entender conforme a própria pergunta traz, falando sobre costumes e vícios. Primeiro, nós precisamos entender, conforme a doutrina coloca, a matriz, ou seja, o problema, o vício, ele se encontra em cada um de nós. Quando há uma obsessão, o espírito nada mais que aproveita, vamos dizer assim, essa porta aberta, essa brecha para nos perturbar, vamos dizer assim, ou influenciar as tendências que nós já trazemos, né? Aquela dificuldade não vencida por nós, conforme colocado aqui, o vício que nós não conseguimos vencer. Nós estamos encarnados no propósito de ir trabalhando em nós justamente essas dificuldades. Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Kardec vai dizer que o verdadeiro homem de bem ou verdadeiro cristão é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. O que vem a ser essas más inclinações? Justamente esses vícios, essas questões que nós precisamos vencer em nós enquanto aqui estamos encarnados. Ou seja, o objetivo maior nosso na vida em estar aqui encarnado é desenvolver as virtudes, é desenvolver em nós as qualidades inatas que se encontram, conforme a doutrina nos traz através de Kardec, adormecidas de forma latentes em nós. Então nós estamos aqui com o objetivo de fazê-las vir à luz, conforme Jesus coloca, ou seja, transcendendo-as, colocando-as em prática, desenvolvendo elas, né? Isso não acontecendo, ou seja, nós ainda postergando nesses vícios, nessas dificuldades, no processo que aqui coloca como desencarne, ou seja, a pessoa retornando, o espírito retornando ao mundo espiritual, despojando assim do corpo físico, ele permanece, ou seja, nós retornaremos para lá na mesma condição que aqui estamos, com os defeitos, com os vícios, com as virtudes já trabalhadas. É aquilo que Jesus vai colocar como cada um segundo as suas obras, cada um segundo o que já conseguiu vencer, trabalhar e edificar em si mesmo. Todos chegaremos lá nessa condição, ou seja, o desencarne não muda a vida de ninguém, não transforma ninguém em santo, em anjo, por isso. Cada um chega de lá na condição que está de cá, né? Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Kardec assim questiona a ele, né, qual é o meio mais fácil, mais eficaz temos nós de nos melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal, ou seja, resistir a essas tentações, essas más tendências, a esses vícios que nós ainda trazemos e vivenciamos eles ainda. Como vencer isso? E ele dá uma resposta muito simples no contexto, mas muito profunda na compreensão de todos nós. Ele vai falar da busca do conhecer a si mesmo.
cada um fazendo uma autoanálise, uma autorreflexão, uma busca profunda sobre suas ações, suas atitudes, seus comportamentos, para assim perceber o que precisa vencer, o que precisa dominar, ou seja, domar, qual é a má inclinação, o vício, o defeito que precisa corrigir. Então ele diz isso, a busca do autoconhecimento. E aí Kardec assim insiste, tá, mas e qual é o meio? Qual é o jeito de se conseguir fazer isso? E ele diz assim que o que era para que a gente fizesse, ele dá um conselho da forma como ele fazia quando aqui viveu conosco, quando aqui esteve encarnado. Ele diz que passava em revista todos os dias uma análise sobre o que ele tinha feito, o que ele havia deixado de fazer também. Né? Na pergunta 642 aqui do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se para agradar a Deus basta não fazer o mal. Aí a resposta é não, é fazer o bem no limite de vossas forças, porque também responderá pelo mal de não ter feito o bem. Então não é só não fazer o mal, nós somos convidados por Deus, ou seja, Deus criou uma lei e essa lei integra essa questão de nós praticarmos o bem. Quando nós assim praticamos o mal ou equivocamos, erramos nas nossas escolhas, nós estamos causando situações para nós. Então, dentro deste contexto da questão da obsessão, principalmente, se acontece, aí a gente vai pensar se a pessoa come demais, a pessoa exagera na bebida, exagera na alimentação, a culpa é do espírito que está influenciando? Não. A matriz, ou seja, o problema existe na pessoa. Ela não conseguiu se despojar desse vício ainda. O espírito apenas aproveita a situação, porque ele também traz esse vício com ele. É alguém que viveu aqui, desencarnou também com essas condições e de lá vai aproveitar a situação. Por quê? Porque ainda está vivendo isso. Ainda sente prazer a isso, ainda sente desejo a isso. Então a questão desta influência, ela pode sim acontecer, mas desde que nós temos, vamos dizer assim, a queda para isso. Por exemplo, a pessoa que é dada ao vício do álcool, do fumo, se ela não tem isso, o espírito não vai chegar próximo a ela para influenciá-la. Mas se ela tem, sim, pode acontecer. Mas lembremos que, conforme a doutrina também coloca, nós somos os responsáveis por nossa vida. O outro pode nos sugerir, não só na questão do desencarnado, mas do encarnado também. Às vezes alguém vai te convidar, vai te sugerir ideias, pedir para você fazer uma situação, e se você refletir bem, aquilo não é condizente, aquilo não é legal, você vai fazer sua escolha. Não, isso eu não vou fazer. Como essas questões espirituais acontecem a nível de pensamento, às vezes esse pensamento surge e você nem dá conta que ele está acontecendo. Quando você percebe, você já entrou nessa onda, né? Então, é possível haver obsessores relacionados à alimentação? Sim, é possível. Mas lembremos que a matriz é nós. Ou seja, nós é que atraímos de acordo com o que nós vivenciamos. E aí Jesus tem uma fala muito interessante, muito importante. Diga-me com quem tu andas, direi quem tu és. Ou seja, quem você está atraindo mentalmente de acordo com as suas atitudes, seus atos, a sua condição, né? O jeito que você está levando a sua vida. A pessoa que só vive fazendo coisas erradas, ela vai atrair o que para junto dela? A pessoa que só vive buscando o caminho equivocado, ela vai atrair o que para junto dela? Não é assim? Então, nesse contexto, de fato, mas nós precisamos entender que somos nós a antena que chama, que capta, que atrai para junto de nós. E temos nós esse convite, conforme Santo Agostinho coloca, buscando essa reflexão, para assim nós irmos nos despojando disso e trabalhar em nós as virtudes, para assim nos afastarmos, ou seja, sintonizar positivamente, conforme Jesus coloca, e atrair realmente companhias melhores. Andressa. Tem uma pergunta aqui. Sinto muita culpa quando faço algo errado.
Por isso, gostaria de saber o porquê isso acontece comigo. E então, quando a gente vai trabalhar a questão da culpa, nós vamos observar que ela está ligada ao egoísmo, ao orgulho. E a Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela traz para a gente o ensinamento de que a culpa é uma raiva que a gente tem da gente mesma e que a gente guarda dentro da gente. Então, ela se expressa nessa forma de culpa. E no livro Psicologia das Virtudes, nós temos aqui do Alírio Cerqueira, ele trabalhando com a gente aqui a questão da culpa e ensinando. A culpa é um sentimento composto de 3 outros: autojulgamento, autocondenação e autopunição, com os quais a pessoa se distancia da lei de amor. Então, a questão da culpa é a questão de autoamor, de nos conhecer e de nos perdoar. Através desse estudo, nós conseguimos observar que o perdão, perdoar o outro, é mais fácil do que nos perdoar. Porque para nos perdoar, nós temos que olhar para dentro de nós e observar o que nós temos dentro de nós, como nós somos, como nós reagimos, quais as nossas dificuldades, quais as nossas imperfeições, e admitir, né, que nós erramos, que nós somos falhos, que nós temos dificuldade. Não é fácil. Então, ele fala isso para a gente, que esse sentimento de culpa é composto do autojulgamento, autocondenação e autopunição. Então, aqui a gente vai ver como que Deus, não é Deus quem pune, não é Deus quem julga, não é? Somos nós mesmos que fazemos isso conosco. Eurípides. Muito bem, Andressa. Tem uma questão aqui que justamente vai colocar sobre também o que a Andressa coloca da culpa, porque conforme Jesus vai nos trazer na parábola do filho pródigo, ele nos convida a compreender que a culpa ela vai nos deixar caídos em si, ou seja, a pessoa que guarda sentimentos negativos, ela adoece fisicamente e mentalmente, né? Então a pergunta é: se guardamos mágoa no coração, o que isso poderá causar também em nosso corpo? Primeiro, né? Quando nós adoecemos fisicamente, e a doutrina vai dizer para nós assim que primeiro existe uma causa. O corpo está sendo efeito desta doença que primeiro manifesta-se no espírito que somos. Né? Nós temos um corpo espiritual, conforme nós estudamos, a doutrina coloca como o perispírito. Esse perispírito ele é o modelador do corpo físico, ou seja, o nosso corpo, o formato, vamos colocar assim, que ele tem, depende desse perispírito, né? E quando assim nós causamos alguma deficiência no nosso corpo físico, essa deficiência também ela fica armazenada ou arquivada em nosso perispírito. Por exemplo, a pessoa que lesou alguma parte física num ato, né, num processo até de questão do suicídio, por exemplo. E aí isso vai nos fazer compreender o porquê que certas pessoas nascem com tais deficiências, né? E aí a gente pode pensar assim como muitos colocam, né? Aquelas pessoas espiritualistas colocam assim que isso é uma punição de Deus. Não, Deus está punindo aquela pessoa, que talvez aquela pessoa fez muitas coisas erradas no passado, então ela está merecendo passar por aquilo. Ou
até mesmo situações como uma doença que manifesta e a gente acha que é um castigo, uma punição que Deus nos coloca devido às ações que nós praticamos. Por exemplo, nós falamos ainda há pouco sobre os vícios, né? E a pessoa que faz uso do álcool, por exemplo, ela pode não nessa vida já vir a desenvolver um câncer, uma hepatite ou algo mais sério assim, mas numa nova existência, com certeza ela pode vir com uma deficiência, né, no fígado, no pulmão, né, pelo excesso do fumo ou qualquer situação. Então, nesta questão, né, se nós guardamos mágoa, a mágoa também é como um vício, né? Ainda outro dia que nós falamos que a mágoa é um veneno que nós bebemos achando que está prejudicando o outro. Ou seja, a pessoa que está com isso, o sentimento que ela traz disso, e eu costumo dizer assim, né, Andressa? Às vezes a pessoa que te provocou isso, ela está em casa agora, vendo televisão, assistindo novela, assistindo um filme, assistindo um futebol, e nós estamos aqui, né, injuriado com isso, né, magoado com isso, chateado com isso, não quer ver aquela pessoa nem pintada de ouro, como se diz, mas a pessoa está lá, nem lembra do que fez. Né? Às vezes já passou 10 anos isso, já passou 30 anos isso, como acontece, e a pessoa vai remoendo aquilo a vida toda. Jesus nos convida a despojar desse fardo pesado, porque a mágoa é um fardo que nós carregamos indevidamente, desnecessariamente, né? Então muitos pensam que a dor, que o sofrimento são punições que Deus assim está enviando para quem está nesse momento de sofrimento, né? Porém não é isso que Jesus assim nos exemplifica e nos traz em muitas passagens do Evangelho, e até mesmo nesta passagem da parábola do filho mais novo, do filho pródigo, quando ele cai em si, ele percebe que ele levava uma vida desregrada, dissolutamente, vivendo, contraindo para ele problemas, situações, ou seja, arquivando em seu campo mental dores, sofrimentos, né? E ali Jesus demonstra que quando ele está caído em si, ou seja, está passando por esse processo de autoconsciência, refletindo, conforme nós falamos anteriormente, que Santo Agostinho nos convida a fazer essa autoanálise, esse autoconhecimento. Olha, o que eu fiz da minha vida, né? Como eu levei minha vida até então? Então agora eu preciso fazer o caminho da volta para casa, ou seja, refazer o meu caminho, rever minhas ações, rever minhas atitudes, buscar um novo caminhar, né? Tentar me libertar dessa mágoa, desse sentimento que me fere, que me deixa assim, conforme Jesus coloca, semi-morto, né? No sentido que a pessoa vai se matando aos poucos com isso. Nós temos exemplo aqui do veneno. Então, a dor, ela auxilia-nos a cair em si. Ou seja, a dor quando surge, a doença quando surge, o problema quando nos afeta, é para que a gente possa cair nesse sentido de refletir as ações que estávamos tomando. Por exemplo, a pessoa que busca o caminho do álcool, quando ela reflete a dor de cabeça que isso dá, chegar em casa embriagada, agredir a esposa, agredir o filho, né? Perder o dia seguinte de trabalho, depois perde o emprego, o patrão manda embora, a culpa é do patrão. A culpa é do patrão e não dele que agiu equivocadamente. Então a única forma de nos libertarmos desses sentimentos, como a mágoa, por exemplo, é por meio da aceitação. Aceitar que nós realmente trazemos esses sentimentos internos, mas que precisamos nos libertar deles, conforme Jesus assim coloca. Porque senão nós vamos estar levando essa existência toda enxafurdado nisso, ou seja, guardando essas mágoas, preso a esse sentimento. E tem uma passagem que Jesus fala assim, ó, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Qual é esse adversário que Jesus está falando? Não é a pessoa que te causou isso, não. Não é a pessoa. É o seu orgulho ferido por achar que a pessoa não pode te magoar. Ou achar que você também não pode magoar alguém. Porque a gente fica no sentimento de culpa, conforme a Andresa colocou, e da autoculpa, se culpando porque nós agimos errado. E na parábola, o filho pródigo, ele não fica nesse sentimento. E é isso que Jesus nos convida, nem se culpar e nem se condenar por ter agido errado.
A vida nos convida a isso. Nós temos sempre duas atitudes diante da vida, ou o acerto ou o erro, e ambas nos levam às experiências. Errar faz parte da nossa trajetória evolutiva. Nós erramos mais do que acertamos. E esse aprendizado, conforme a narrativa de Jesus na parábola, fez com que o filho mais novo aprendesse com os seus erros e buscasse repará-los. É esse o convite que Jesus nos faz. Então, esse reconciliar com o adversário enquanto ele está se manifestando. Qual é o adversário que está se manifestando? A mágoa, o ódio, o ressentimento. Esse é o adversário que nós temos que reconciliar com ele. É fazer aquilo que Francisco de Assis vem nos dizer na oração: levar amor onde há ódio, levar alegria onde há tristeza. Ou seja, fazer o processo da reconciliação, aceitar que essa mágoa existe, entender que precisamos desfazer dela. E é com esforço, é com perseverança, conforme Jesus coloca. Então, em quaisquer situações, a vida sempre nos convida a ir buscar entender esse processo e nos desvencilhar disso. Andressa. Aqui é uma pergunta que chegou para a gente e eu vou ler mais ou menos aqui o conteúdo. Tem um irmão dependente químico desde os 16 anos, porém ele já está sóbrio há 1 ano e depois de uma internação involuntária. Ele não conversa comigo e não me agradece por tudo que já fiz por ele e por seus filhos. Eu o amo demais e ela gostaria de saber se isso está relacionado, né, esse certo aí, esse comportamento dele, né, de um certo desprezo, se isso está ligado a vidas passadas. E então nós vamos observar essa pergunta justamente relacionado à lei de amor e à beneficência. A beneficência, ela nos ensina que quando nós fazemos algo para alguém, nós devemos fazer, dar de nós e não esperar nenhum tipo de reconhecimento ou de pagamento por aquele bem que nós fazemos. Então, esta é a caridade, né, que Jesus ele veio ensinar para a gente, onde nós fazemos, né, inclusive ele fala com uma mão, faça que a outra não saiba. Então, quando nós esperamos um retorno, né, o agradecimento, nós estamos, de um certo modo, através do orgulho, não é? Do orgulho, esperando, né, que a gente seja reconhecido pelo bem que nós fizemos. E Jesus, ele nos ensina justamente o oposto. Ele nos ensina a fazer, independente de quem seja, especialmente quando são entes próximos, né? Onde Jesus coloca, né, junto com a família, onde ele nos planta em uma determinada família, e é ali onde nós vamos aprender as lições que nós necessitamos, as lições da humildade, né, de não ficar aguardando um reconhecimento. E é nesse sentido que nós podemos trazer essa resposta. Eurípides. Tem uma pessoa que nos pergunta, trazendo uma colocação, e depois pede aqui para entender um pouco, né? Tem alguma explicação? Estou sendo acordada durante a madrugada com uma luz muito forte ao meu lado, pedindo mentalmente para que eu olhe para o outro lado e vejo todo o quarto coberto por luzes brancas de formatos aleatórios. Já fiz testes se realmente estava acordada, se era só eu que estava vendo e se
e era só eu. Isso está acontecendo sempre, junto com outros acontecimentos. Preciso entender. Bom, para a gente trazer um pouco a compreensão sobre essa questão do sonho e esse momento que a doutrina coloca como emancipação da alma, nós temos aqui o capítulo 8, no Livro dos Espíritos, das perguntas 400 em diante. E aí aqui na pergunta 402, Kardec faz o questionamento: como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Né? Pelos sonhos. Essa é a resposta. Só que a resposta ela é grande, dá aqui uma página e meia, e eu vou trazer aqui a parte que nós vamos entrar um pouco nessa compreensão. Quando os espíritos dizem assim: o sonho liberta em parte a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra, de maneira fixa depois da morte. Espíritos que se desligam logo da matéria em sua morte tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a eles. Com eles viajam, conversam-se e instruem, trabalhando mesmo em obras que encontram prontas quando morrem. Isso deve nos ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, pois que morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Isso para os espíritos elevados. Todavia, a massa dos homens que na morte deve ficar longas horas em perturbação, nessa incerteza da qual vos falaram, esses vão, seja para mundos inferiores à terra, onde velhas afeições os evocam, seja a procurar os prazeres que podem ser mais inferiores que aqueles que têm aí. Nós falamos agora há pouco sobre a questão, né, dos vícios, da obsessão, relacionando a isso. Bom, a questão da emancipação da alma, o que é? O sonho, o desdobramento, igual nós falamos aqui na doutrina, é o momento em que quem deita para dormir é o corpo físico. O espírito ele sai, conforme foi lido aqui, momentaneamente, numa certa liberdade, ele se afasta do corpo físico. E aí, a principal questão que nós temos que nos ater, que nesse momento do deitar para dormir, esse descansar do corpo físico, o essencial para todos nós, conforme Jesus assim nos coloca, é o estado da vigilância, da oração. Por quê? Porque nisso, quando nós assim nos afastamos, nós falamos sobre os vícios, quando estamos dormindo, o corpo dormindo, o espírito se afasta, nós vamos ser atraídos ou nós iremos para locais, ambientes onde nós assim nos afinizamos, né? Então nós seremos levados para ambientes assim. Se você está ali vivenciando, ou seja, em desdobramento, nesse processo da emancipação da alma, sintonizado, se você deitou, teve um dia tranquilo, um dia bem, sem agitações, sem brigas, sem nenhum conflito, e deitou, fez suas orações tranquilamente, né? Entrou nesse processo, sintonizando já com o seu anjo da guarda, com o seu amigo espiritual, né? Pensando em Jesus, orando ali, você vai para ambientes assim. Se não, nós seremos levados, se a pessoa é dada ao vício do álcool, do sexo, do fumo, ela vai para ambientes assim. Nós temos obras espíritas, o livro Nos Bastidores da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Franco, que ele relata situações que acontecem no mundo espiritual, onde eles acompanham, igual André Luiz, com Chico Xavier, relatando a vida no mundo espiritual, acontecimentos. Filomeno de Miranda, através do Divaldo, também traz obras assim. E ele traz um entendimento sobre essas questões que lá ele vê, conforme nós estamos falando aqui dessa emancipação, nós afastamos, mas estamos ligados ao corpo através de um laço fluídico. E esse laço fluídico, ele é prateado. E lá os espíritos, os desencarnados, eles nos veem conforme nós aqui somos. E esse laço, Filomeno de Miranda questionava aos mentores que estavam nas caravanas, trazendo esse conhecimento, esse trabalho. Ele fala, e aqueles espíritos que estão ligados àqueles laços, quem são eles? E eles falam, esses são os encarnados que estão lá ligados ao corpo e estão aqui buscando isso. E ele relata nesse livro situações de
dificuldades extremas. Se a gente pensa que questões relacionadas a vício, a drogas, a pedofilia, a sexo desregrado, imagina isso no mundo espiritual, né? E ele trazendo situações dessa de nós encarnados, sintonizados com isso, vivenciando isso no mundo espiritual. Agora, conforme nós falamos, se a gente procura um momento adequado para descansar e dormir e ali nos envolvemos em energias salutares, positivas, seremos levados para ambientes adequados, vir aqui numa casa espírita como essa durante o sono, estudar, buscar coisas edificantes. E aí, num processo como esse, com a pergunta da pessoa, se ela já está lá vivenciando com um amigo espiritual esse processo, eles não vão chamá-la aqui no corpo físico para ela acordar, para ela ver isso, se já em desdobramento ela já está vivenciando isso. Então, nesta questão, eu digo o seguinte: Jesus nos chama a atenção para que nós não confiemos e nem acreditemos em todos, porque nem todos estão com a verdade. Isso pode ser muito mais uma situação de, às vezes, te acordando ou te envolvendo em situações para que você saia daquilo que você estava vivenciando. São suposições, tá? Mas que o mais correto é aprofundar o conhecimento. Livro dos Médiuns, aqui nós temos várias explicações sobre isso, e também no Livro dos Espíritos sobre isso. O que nós estamos tentando pelo tempo aqui é trazer uma explicação para entender que isso pode ser verdadeiro como não. É muito mais a gente já ter, conforme a doutrina nos traz, através de Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Médiuns, é mais fácil a gente não confiar em 10 verdades do que acreditar em uma mentira. Então, nesse propósito, o mais sensato é buscar na vigilância, na oração, conforme Jesus coloca, tentar, no momento de deitar para dormir, estar realmente sintonizada em bons propósitos, para que essas questões comecem a ser resolvidas através da sua busca pessoalmente, para assim você ir compreendendo melhor essas coisas. E estando aqui, estudando, refletindo, para que também consiga entender melhor todas essas questões. Andressa. Nós temos aqui uma outra pergunta. Não gosto de mim. Não ligo para mim. O que eu posso fazer para melhorar? Então, quando nós analisamos essa pergunta, nós vamos nos lembrar do amor que Jesus veio nos ensinar. Amai-vos uns aos outros, não é? Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando nós encontramos esse ensinamento de Jesus, essa lei, né? Nós observamos que se amar ao próximo como a nós mesmos, primeiro a gente tem que se amar, porque nós somos o próximo mais próximo. E aquilo que a gente não tem, a gente não consegue dar. Então, quando nós observamos essa pergunta, nós vamos analisar a questão do auto-amor, da autoconstrução, né, daquilo que nós somos, o acolhimento e a aceitação das nossas imperfeições, das nossas limitações e daquilo que nós precisamos melhorar. Então, quando nós vamos trabalhar o autoconhecimento, e Jesus, né, o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para a gente no item 5, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, todas as verdades se encontram no cristianismo. Então, ele nos ensina que o amor, amai-vos, ele está falando então, primeiro a gente tem que nos amar, nos aceitar, nos acolher. Não adianta, às vezes, a gente
utilizar o padrão do vizinho, né? Às vezes a grama do vizinho parece ser mais verde. Então, às vezes a gente esquece que cada um de nós estamos num momento evolutivo. Alguns estão num momento mais evoluído, um pouco, outros estão um pouco menos. Cada um é um processo. Nós somos uma individualidade e cabe a cada um de nós a construção desse processo. Então, não há como a gente se comparar ao outro e analisar a vida do outro ou a situação pessoal dele para nos julgar e nos colocar menor. Então, a construção do autoamor, ela é muito importante para cada um de nós, esse autoconhecimento. E através do conhecimento é que a gente se liberta. É onde Jesus disse: a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o autoamor é um processo de construção através do autoconhecimento. E aí sim, nós vamos conhecer quem nós somos de verdade. Quais são as sombras que estão em nós? O que eu preciso trabalhar em mim para que eu possa progredir? E aí eu vou me aceitando, vem a humildade, não é? Aquele processo de reconhecimento do orgulho, da vaidade, do egoísmo. E aí a gente começando a trabalhar, a gente vai construindo a humildade em nós, a autoaceitação, vamos nos autoeducando, nos autodisciplinando, nos autoconhecendo e nos autolibertando. Eurípides. Muito bem. Outra pergunta, a pessoa diz assim: vi em um site que o umbral está esvaziando. Fale um pouco sobre isso. E outra, é verdade que os mortos irão julgarem os vivos? O que você acha, Andressa? Complicado, né? Bom, primeiro, vamos tentar colocar essa questão de achar que uns julgam os outros, né? Os mortos julgarem os vivos. Quem são os vivos, afinal? E quem são os mortos, afinal? Né? Conforme Jesus traz na parábola do filho pródigo, né, do filho mais novo, este meu filho que estava morto e reviveu. Todos nós, em questões outras, nós morremos consciencialmente, conforme Jesus coloca nessa parábola. Por quê? Porque em determinados momentos nós fazemos escolhas que nos levam a essa morte psicológica, essa morte psicoespiritual, né? A buscar de novo essa reviver para a vida, a entender o processo da vida, a entender o verdadeiro sentido da vida. Então nós somos convidados a essa transcendência, ou seja, a fazer aquilo que Francisco de Assis coloca, a desenvolver as virtudes, levando amor, levando o sentimento positivo. Então nessa questão de julgar, quem é que nos julga? É Deus que nos julga ou é a nossa consciência? Pergunta 621 no Livro dos Espíritos, Kardec questiona: onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita? E a resposta é na consciência. Na consciência. E ele ainda questiona: visto que está escrita na consciência, como é que nós a desprezamos? Porque nós a esquecemos. Então, nessa questão, quem é que vai nos julgar? Somos nós mesmos. É as nossas atitudes, nossos atos que nos condenam, que nos absorve. Ou seja, Jesus coloca que a cada um segundo as suas obras. Então, cada um dá conta de si mesmo, conforme Jesus coloca. Eu não vou me responsabilizar a ninguém e ninguém responsabilizar a mim. Ou seja, por exemplo, às vezes a gente tem situações que as pessoas nos procuram no acolhimento e dizem assim: mas eu não venho mais vezes à casa espírita porque meu esposo, minha companheira não deixa. Será mesmo? Será que é assim mesmo, né, Andressa?
ou que no fundo deixe isso como uma situação para poder falar, ser o motivo, né? Então, na questão aqui, quem nos julga é nós mesmos, é a nossa consciência que nos julga, né? Quando nós desencarnarmos ou retornando assim ao mundo espiritual, lá iremos passar em revista o que nós fizemos aqui, o que nós deixamos de fazer também. Conforme nós falamos anteriormente, a pergunta 642, para se agradar a Deus e resguardar a sua posição futura, basta não fazer o mal? Nós não viemos aqui para fazer o mal. Deus não criou o mal. Na narrativa de Jesus, nesta parábola do filho pródigo, o mal é escolha nossa. Nós afastamos, fomos vivendo dissolutamente, buscando prazeres em terras longínquas. O que é isso? Em questões que não edificam. E agora a nossa consciência nos convida a essa reflexão. Agora, o umbral está esvaziando? A doutrina coloca que existem 7 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados há 22 bilhões. Está esvaziando mesmo? E nas ações que a gente percebe de muitas questões dos encarnados aqui agora, que podem estar retornando para o mundo espiritual na condição que ainda buscando o mal pelas ações aqui, estão indo para onde? E aí eu pergunto, o umbral está esvaziando mesmo? Né? Fala-se muito no processo de regeneração do planeta. Só que para essa regeneração acontecer, depende de cada um de nós. Não é eu preocupar com a regeneração do outro. Obviamente a gente tem que preocupar com o coletivo, mas o individual, cada um tem a sua individualidade, cada um dará conta de si mesmo, cada um segundo as suas obras. Então nós temos que ater a isso, conforme Jesus coloca, para entender. E essas questões de sites, me desculpem, mas as fake news estão por toda parte. Em vez de ficar preocupado com o site, vamos nos ater aos livros que foram trazidos aqui de forma sensata, de forma correta, pela espiritualidade, derramando para todos nós aqui esse manancial de luz pelo Espírito da Verdade que nos traz toda essa compreensão das leis de Deus sobre o significado de tudo isso e sobre essa busca que nós temos de desenvolver em nós as virtudes e entender o nosso comprometimento, o nosso compromisso com essa verdade, né, de fazer o bem, de servir, de ser útil, conforme Jesus coloca, para assim nós irmos melhorando nessa vida, conforme Santo Agostinho coloca para nós na pergunta 919. Andressa, acho que o tempo já não dá mais. Deu aí? Então, encerrou, né? Vamos fazer o intervalo daqui a pouquinho, né, Arão? E 8 horas a palestra hoje com a Andressa, falando para nós um pouquinho sobre a fé e a beneficência.